Quem adquiriu um imóvel nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, seguramente que deve estar muito satisfeito com, neste momento, o valor que esse imóvel está a valer. Eu não estou a dizer que as pessoas vão vender a sua casa só para ganhar dinheiro, porque as pessoas têm que viver em algum lado, como é óbvio, mas numa perspectiva de investimento, quem o fez está seguramente muito feliz. A questão neste momento, que eu acho que é pertinente colocar, é se vale a pena ainda agora investir em Portugal em imobiliário, porque os preços efetivamente têm subido de uma forma muito significativa. Eu quero obviamente tentar responder essa questão, mas mais do que isso, eu quero ir mais longe do que isso, eu quero vos dizer qual a melhor zona para investir em Portugal em imobiliário em 2026. Foi feito um trabalho de pesquisa profundíssimo e eu acho que vocês vão efetivamente gostar bastante. Fiquem até ao final que vai valer a pena. Sejam bem-vindos ao Decide Melhor. Caríssimos, cá estamos então para mais um episódio aqui no Decide Melhor, o canal que traz informação que te vai ajudar exatamente a isso, a decidir melhor. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, ativa as notificações e peço-te encarecidamente que carregues no gosto e já agora que partilhes também este episódio se achares que é pertinente para os teus conhecidos. Bem, mas antes de nós revelarmos qual é a zona do país onde o potencial de valorização é melhor, tendo em conta um determinado perfil, evidentemente nós temos que explicar como é que chegamos a estas conclusões, certo? Então para isso nós mostro-vos aqui estas imagens em que vocês percebem que nós, para chegarmos à conclusão, cruzamos três fontes distintas. A primeira é a rentabilidade bruta de arrendamento por distrito e ela foi publicada pelo Idealista no primeiro trimestre de 2026. A segunda é a variação de preços por capital de distrito, também foi publicada pelo Idealista em março de 2026. E a terceira é o mapa de infraestruturas públicas que já confirmadas, desde a linha de alta velocidade, desde as estações do metro, desde o aeroporto de Alcochete, novos hospitais, etc, etc, etc. Evidentemente que nenhum destes critérios por si só dá uma conclusão clara. O que é que nós fizemos? Juntámos exatamente estes três critérios, cruzámos os mesmos e quando os três estão a apontar na mesma direção, evidentemente que é mais fácil nós vemos quais são as zonas com maior potencial. Agora, contextualizando um bocadinho, só para vocês ficarem a par, em março de 2026, comprar uma casa no país ficou 12% mais caro face ao mês de 2025, ou seja, temos tido esta evolução constante e, em média, adquirir uma habitação custa neste momento em Portugal 3.107 euros por metro quadrado. Nós estamos a falar do quinto mês consecutivo a bater recordes, atrás de recordes ao nível da valorização dos imóveis em Portugal. Relativamente ao Sobe e Desce, nós podemos ver aqui no mesmo artigo em que as maiores subidas não foram nem em Lisboa nem no Porto, mas sim em Santarém com 26,5%, na Guarda com mais 26% e em Viseu com cerca de 24%. Ao mesmo tempo, as rendas desceram pelo terceiro mês consecutivo e o resultado significa que a rentabilidade bruta média nacional caiu de 7,2% para 6,3% num único ano. O que é que nós podemos aqui constatar é que não existe um mercado imobiliário português por si só, existem dezenas de micromercados com dinâmicas completamente diferentes. Agora, para facilitar a vossa análise, nós decidimos criar um ranking onde vamos do menor para o maior retorno potencial. Nós incluímos também aqui o fator de risco, mas por favor não encarem isto como aconselhamento financeiro, não é nada disso, é apenas só conteúdo educativo, tendo em conta a informação que nós recolhemos. Então quem é que nós colocamos mais para baixo, ou seja, em último lugar? Colocámos a zona de Lisboa. Eu acho que não é muito difícil concluir isto. Em primeiro lugar, já nem pensando na questão de retorno, se calhar pensando até na probabilidade de alguém conseguir comprar uma casa à pronta em Lisboa, eu acho que isso é efetivamente muito difícil, certo? Para a maioria dos portugueses, só mesmo alguns é que o conseguirão fazer, mas para a maioria das pessoas, evidentemente, para investir poderá ser mais complicado ter um retorno financeiro mais expressivo. Nós estamos a falar da zona do país onde a taxa é efetivamente mais baixa, em cerca de 4,3%, e, por exemplo, um preço médio de um T1 em Lisboa, por exemplo, já custa cerca de 6.100 euros por metro quadrado, ok? No centro histórico, este valor pode facilmente já chegar aos 7.000 a 8.000 euros o preço por metro quadrado. Portanto, isto fará sentido apenas e só para quem quer preservar capital numa zona de altíssima liquidez, por motivos óbvios, há muita procura e há muita oferta também. Outra zona que nós consideramos também que não é
muito interessante fazer um investimento nesta altura é a zona do Porto, a zona que nós chamamos Porto Premium, a zona da Foz e a zona da Boa Vista. Então, e porquê? Porque eles já levaram umas correções em 2025 e 2026. Isto pode significar que o topo já foi feito, pelo menos durante algum tempo poderão estar numa perspectiva em que não há uma evolução positiva ao nível do retorno, então pode haver uma certa estagnação. Depois temos o Algarve, a zona do Quinta do Lago e a zona do Val do Lobo, que têm preços claramente de luxo, mas a sua liquidez depende muito de compradores estrangeiros com elevadíssimo poder de compra. Ou seja, num cenário hipotético, evidentemente, de maior dificuldade do setor imobiliário, numa possível recessão ou assim, qual é o mercado que vai sofrer mais? Evidentemente que é o mercado do turismo, e então podemos ter aí uma desvalorização mais acentuada do imóvel que foi adquirido. Agora, há determinadas zonas nestes centros que evidentemente que também poderão beneficiar-se, ok? Temos a falar, obviamente, de situações em que o metro vai passar por essas zonas, por exemplo, a zona de Lisboa, temos Alcântara, Campo de Ourique e Loures, e depois temos também, por exemplo, lá mais para cima, a zona de Vila Nova de Gaia, onde a linha Rubi vai criar um interface de alta velocidade em Santo Ovídio. Portanto, são mercados com liquidez, mas o impacto também já está a ser antecipado nos preços. Portanto, isto é preciso também ter em consideração até que ponto é que eles já não precificaram exatamente essa valorização. E agora que já abordámos as zonas que vocês devem evitar e que estão no fundo do nosso ranking, vamos a passar agora para as restantes. Aveiro. Aveiro é a primeira cidade que eu quero aqui referir porque vai ter uma estação com ligação à linha de alta velocidade. Mas não é só isso. Aveiro tem litoral, tem uma universidade altamente referenciada e está identificada como local prioritário para a expansão de centros de dados na rede elétrica nacional. Ela tem também uma rentabilidade de 5% e o preço de 2.780 euros por metro quadrado. E para um perfil conservador que valoriza a segurança acima de tudo, Aveiro é claramente uma escolha defensiva bastante sólida. Depois temos Braga. Braga tem uma rentabilidade de cerca de 5,6% e o preço por metro quadrado ronda aos 2.197 euros. Tem a conhecidíssima Universidade do Minho e também tem um cluster tecnológico que cria uma procura de arrendamento jovem, qualificada e constante. Está também a ser construído um novo hospital CUV com um investimento de cerca de 45 milhões de euros previsto para 2027, que vai criar mais de 300 postos de trabalho qualificados em parceria com a Universidade de Minho. Portanto, comprar para arrendar a longo prazo numa cidade como Braga fará todo o sentido se vocês quiserem também optar por este sistema de investimento. Subindo um pouco no ranking, mas baixando ao nível geográfico, vamos ao Algarve. O Algarve, não estou a falar daquele Algarve Premium que acabei de falar, mas estamos a falar de Lagos, Portimão e Silves, que ainda assim conseguem oferecer uma margem de entrada antes daqueles considerados preços de luxo. Nós vamos ter em 2031 a construção, espero eu, do novo Hospital Central do Algarve, um investimento superior a 400 milhões de euros, que pode melhorar a atratividade da região e, obviamente, subir os ativos imobiliários que lá existem. Tem sido claramente um dos maiores calcanhares daqueles do Algarve, é exatamente a questão da saúde, e com isto a ver vemos se de facto fica resolvida ou pelo menos minorada. Subindo ainda mais no ranking, passamos para Santarém. Ela foi a capital distrito que mais valorizou no país, cerca de 26,5% em 12 meses, e tem uma rentabilidade neste momento de 6,5% e o preço de apenas 1.777 euros por metro quadrado. É das entradas mais acessíveis numa zona com uma procura efetiva. Há evidentemente também um novo hospital que está a ajudar, uma nova base logística em construção e a cidade vai ficar a menos de 1 hora de Lisboa de comboio. Portanto, uma nota muito importante, atenção que Santarém não vai ter estação de alta velocidade, mas o traçado vai passar por ela, mas não vai parar lá, ou seja, vai parar em Leiria, que efetivamente será uma desvantagem para Santarém. Isto não vai invalidar de todo a oportunidade de investir em Santarém, mas é também, obviamente, um aspecto a ter em consideração para a vossa decisão. E agora uma daquelas zonas que provavelmente será consensual ao nível do potencial do investimento no imobiliário. Estamos a falar, obviamente, da conhecida Margem Sul. E porquê? Porque nós vamos ter, vamos ter o aeroporto de Lisboa, que foi aprovado para Alcochete. Portanto, nós, no momento, já temos as medidas preventivas do urbanismo, que podem ver aqui na imagem, já entraram em vigor em fevereiro de 2026. E temos também a terceira travessia do teste, também está neste momento em fase de estudo. Portanto, concelhos como Alcochete e Montijo têm ainda preços abaixo daquilo que seguramente vão valer daqui a uns anos, tendo em conta estas obras quando estiveram devidamente implementadas e tudo a correr de uma forma natural. O problema, meus caros, está no fator tempo. É que a abertura do aeroporto não está prevista para antes de 2034, se as coisas correr bem. Portanto, para quem quer resultados a 5 anos,
esta seguramente não é a melhor aposta para vocês. Agora, quem quer esperar mais de uma década e aceita esta incerteza política que ainda existe com a situação do aeroporto Luís de Camões, evidentemente que pode ser uma zona que vocês poderão ter debaixo do olho para um possível investimento. Portanto, os preços para já estão mais baixos do que aquilo que vão estar, eu acho que isso é óbvio, certo? Já pode haver alguma especulação, sim, mas como ainda há esta incerteza, ou seja, o risco ainda é maior, ainda poderá ser mais interessante ao nível do potencial retorno, se vocês quiserem assumir esse mesmo risco, ok? Antes de avançarmos ao top 3, não se esqueçam de irem também ao artigo. O artigo tem muita informação também que eu agora aqui não vou mencionar, com uma série de tabelas também relevantes. Portanto, inscrevam-se no decidemelhor.pt através do X, através do Facebook, ou obviamente aqui no canal. Não se esqueçam também de subscrever e carregar no gosto. Então vamos para o top 3. Quem é que está em terceiro lugar na nossa opinião? Provavelmente vai surpreender muita gente. E estamos a falar de Sines. E porquê? Porque Sines vai ter o maior catalisador económico do país. Nós temos mais de 20 mil milhões de euros que vão ser investidos e já devidamente confirmados no Conselho, e foi dito pelo próprio Ministro da Economia em janeiro de 2026. Nós vamos ter a Star Campus e a Microsoft, que estão a construir neste momento centros de dados com 3.500 milhões de euros à cabeça, e vão ser criados cerca de 1.200 empregos diretos altamente qualificados e 8.000 indiretos. E depois temos também um dado que prova exatamente a procura que vai existir, é que a própria administração dos portos de Sines teve ela própria de construir habitação para os trabalhadores porque não havia casas suficientes. Portanto, prova que há aqui uma escassez ao nível da habitação. Agora, qual é o risco, meus caros? O risco é, obviamente, a falta de liquidez. Sines tem cerca de 14 mil habitantes e o mercado imobiliário é muito pouco líquido. Portanto, daqui a 5 anos, se as pessoas quiserem vender uma habitação, pode ser um bocadinho difícil se não houver uma procura muitíssimo grande, porque são apenas e só 14 mil habitantes, por exemplo, comparando com Lisboa, que tem muita gente, certo? Mas quem tem um horizonte de 8 anos a 12 anos e aceita este risco, não há nada parecido com o país, meus caros. Sines é claramente o sweet spot ao nível do investimento. Só que não está em primeiro lugar, exatamente pelo fator risco. Em segundo lugar, nós vamos colocar aqui Leiria. Porquê? Porque vamos ter a linha de alta velocidade a passar na estação de Leiria, ou seja, ia passar e ia parar, o que é tremendamente importante. O concurso de obras arrancou no primeiro semestre deste ano, quando estiver concluído em 2032. O tempo para Lisboa pode cair para menos de 40 minutos. Se as pessoas pensarem às vezes o tempo que demoram no trânsito em Lisboa, se calhar menos de 40 minutos, entre 30 a 40 minutos, pode ser assim bastante mais atrativo, tendo em conta o preço dos imóveis. Leiria tem uma rentabilidade de 6,1%, tem um preço por metro quadrado de 1.876 euros e uma valorização prevista de 15,6%. Portanto, estamos claramente numa zona em que a oportunidade está aí. Mas atenção que ela vai começar a fechar à medida que o mercado for incorporando o impacto desta ferrovia, e é neste momento a zona mais subvalorizada do país em relação àquilo que está para vir. Portanto, devem mesmo considerar Leiria como uma das prioridades se de facto estão interessados em investir em imobiliário. E agora chegou a altura de nós mostrarmos quem está em primeiro lugar no nosso ranking de investimentos ao nível do imobiliário. E em primeiro lugar está Coimbra. Muitos parabéns! É o caso mais sólido, na nossa opinião, para um investidor conservador a moderado. E porquê? Tem uma rentabilidade bruta de 6,5%, tem um preço mediano de 2.377 euros por metro quadrado e tem uma valorização de 16% num ano. A Universidade de Coimbra e o Hospital de Aveiro também garantem uma procura de arrendamento que não vai depender de qualquer sazonalidade nem qualquer tipo de modas. Portanto, depois disso, temos a linha de alta velocidade que vai adaptar-se à estação do Coimbra B e vai reduzir o tempo para Lisboa e também para o Porto. Portanto, temos 3 critérios, todos eles a apontar na mesma direção. Temos rentabilidade sólida, temos uma procura estrutural garantida e temos uma infraestrutura ferroviária que vai valorizar a cidade. Portanto, para o investidor que quer aquele equilíbrio entre retorno, risco e liquidez em 2026, sinceramente para nós Coimbra é a melhor resposta. Ok, Alex, tudo bem, mas isso é tudo muito bonito, mas eu não tenho dinheiro. Eu gostava muito de investir num imobiliário, mas não tenho dinheiro para comprar uma casa, não consigo. Nem vou estar a pedir dinheiro emprestado para isso, porque depois com os juros e tudo mais não compensa. Certo, tudo bem, faz todo sentido. Agora, tenho aqui uma boa notícia para ti. Tu podes de facto investir em imobiliário
sem teres que comprar uma casa diretamente. Por exemplo, tu podes utilizar os denominados REITs, em que é como se estivesse a comprar uma ação, ou seja, tu compras uma parcela do imóvel que depois, obviamente, vai ter uma distribuição de dividendos, e a grande vantagem também é que podes ter acesso a uma liquidez diária e não tens de estar a comprar o imóvel na sua plenitude. Tens também um sistema de ETFs de REITs globais, como a VanEck Global Real Estate, em que dá disposição ao imobiliário de todo o mundo. E se quiseres, por exemplo, em Portugal, tens a Sigis, ou seja, mais conhecida como Ores, que é a primeira cotada no Euronext Lisboa. O problema é que tem muito pouca liquidez, o que pode dificultar a entrada e saída de investimento. E depois também tens o crowdfunding imobiliário, em que basicamente tens plataformas como a Housers, que permite entrar num projeto a partir de 50 euros, e as rentabilidades médias em 2025 foram de 6 a 14%. Mas o risco, obviamente, que é mais elevado, porque os projetos são individuais e não há liquidez e pode não haver liquidez até ao final do prazo. Lá está, maior retorno, maior o risco, portanto isso tens de ter sempre em consideração. Agora, também temos que ser justos e colocar outras alternativas aqui em cima da mesa, porque se nós estamos a falar ao nível de investimentos, evidentemente que vocês estão a ver este episódio é porque estão mais inclinados para o setor imobiliário, mas eu acho que seria irresponsável da minha parte não mostrar outras alternativas. E existe, por exemplo, a opção dos ETFs globais, que tem uma taxa de retorno anual de cerca de 8 a 10%, aliás, este ano até tem sido superior, temos tido de facto um mercado a subir de uma forma muitíssimo expressiva e não tem certas limitações, como por exemplo ter um capital mínimo. Vocês com qualquer verba conseguem fazer um investimento num ETF global. E evidentemente que se o mercado cair, vocês vão ficar numa situação mais complicada e os imóveis dificilmente vão ter uma desvalorização tão significativa como um ETF, por exemplo, ou como um investimento no mercado tradicional. Sinceramente, depois também tem outras opções, como os depósitos, mas a rentabilidade é tremendamente baixa, como nós sabemos, apesar de ter uma liquidez ainda substancial, e vocês podem investir também a quantia que assim entenderem. Fica à vossa consideração, como é óbvio, mas eu quis deixar aqui esta comparação para vocês terem mais dados para tomarem uma decisão. Agora, se tiveres mesmo decidido a investir no imobiliário, não te esqueças que tens também que conhecer os custos reais de entrada. Por exemplo, num imóvel de 350 mil euros, os custos adicionais podem facilmente chegar aos 20 mil a 35 mil euros. Portanto, tens o IMT, tens o imposto de selo, tens a escritura, tens as obras básicas que normalmente um imóvel que não seja novo normalmente tem, e isso tudo sem contar com os seguros anuais. E se tens menos de 35 anos e o imóvel vale até 330 mil euros, uma boa notícia, estarás isento de IMT e imposto de selo ao abrigo do IMT jovem. Portanto, só isto aqui já é uma benesse para quem é mais jovem. Agora, a questão também que te deve colocar é se deves comprar ou deves arrendar, certo? Por exemplo, comprar se calhar faz mais sentido quando tens uma estabilidade de vida de pelo menos 7 a 10 anos, em que o crédito não ultrapassa os teus 35% do teu rendimento mensal, portanto muito importante as taxas de esforço, e o mercado também onde compras tem uma liquidez comprovada. Se queres arrendar, convém também ter em consideração o rácio preço-renda, ou seja, se o preço da compra ultrapassar 25 vezes a renda anual do mesmo imóvel, se calhar pode não compensar uma compra direta e optar sim pelo arrendamento. Por exemplo, se tens um apartamento que custa 300 mil euros, mas a renda mensal equivale a cerca de 900 euros, isto dá cerca de 10.800 euros por ano, portanto estarás a pagar quase 28 euros de uma renda numa única vez. E se a tua situação profissional, se a sua situação familiar não estiver devidamente estável, se calhar pode não ser uma boa opção comprares e optares então assim pelo arrendamento. Antes de finalizarmos, deixo-te aqui um passo a passo, ou seja, 5 passos muito práticos que tu deves implementar antes de tomares uma decisão. Em primeiro lugar, calcula sempre a rentabilidade líquida, não a bruta. Atenção, ok? Tens de descontar o IMI, tens de descontar o IRS sobre as rendas, tens de descontar o condomínio caso haja, tens de descontar também os períodos sem inquilino e tens de descontar também obras, hipotéticas obras que terás que fazer. Em segundo lugar, reserva cerca de 8 a 10% do valor da compra só para custos de entrada, como nós acabámos de ver, ainda são significativos. E depois, em terceiro lugar, verifica também o crescimento populacional do concelho no INE ou então no Pordata antes de comprar. Em quarto, pesquisa as obras públicas confirmadas na zona em infraestruturas de Portugal.pt. E em quinto e último lugar, faz também sempre as contas ao cenário alternativo, ou seja, o mesmo capital num ETF, por exemplo, de um índice global a 8% ao ano, durante 10 anos, quanto é que isso te vai dar, e compara os dois cenários antes de decidir. Meu caro, comprar uma casa é uma das decisões financeiras mais pesadas que alguém pode ter e mais importantes que alguém pode ter durante a sua vida.
Tens a vantagem, obviamente, de ter algo concreto, muito palpável, de dar aquela sensação de segurança que nenhum outro extrato de corretora te pode fazer. Mas neste episódio ficaste, obviamente, a saber alternativas, mas mais importante que isso, ficaste a saber quais são as zonas mais interessantes para fazeres o teu investimento. Antes mesmo de ir embora, por favor, lê este disclaimer e eu desejo toda a sorte do mundo e obrigado por teres subscrito o canal e carregado no gosto se já o fizeste. Até ao próximo episódio. Beijinhos e abraços.